Oi gente, Chesco Carnevale aqui do Mercabá Dimensional. Hoje eu vou mostrar para vocês um lugar muito sinistro. Então eu não vou falar o nome não, mas eu vou pedir para mostrarem aqui onde a gente está nesse momento. Tá? Então aqui eu posso afirmar que realmente é um dos QGs do SGS, né? E, gente, eu estou muito tonto, vocês não fazem ideia. Isso aqui é uma energia que passa aqui, mas é uma energia muito estranha. A gente do lado de fora, já entrando aqui, já bambeia tudo. Então a gente fica com a perna bambinha e quando entra aqui, não dá quase para aguentar ficar em pé. É uma dor na cabeça e um fluxo de energia passando pelo nosso corpo que é uma coisa impressionante. Então eu gostaria de conversar aqui com vocês um pouquinho a respeito de cidades astrais. Eu acho que é um tema bem apropriado para o lugar onde eu estou. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso lar, Nova Jerusalém, Shambhala e outras cidades por aí que existem, e contar um pouquinho como é que foram as minhas experiências em desdobramentos, como eu vi essas cidades e o que está acontecendo agora com essas cidades. Então, eu tive alguns desdobramentos, né, para fora do planeta, né, que a gente chama, como a gente já conversou, o desdobramento do mental superior. E logo quando a gente sai do planeta, a gente olhando para baixo, a gente já vê essas cidades astrais. Então são várias naves, tá, de tamanhos que eu posso falar quase que planetários. Metade de um planeta, só para vocês terem uma noção. E essas naves, elas são enormes. No meio delas tem tipo um domo. Eu posso dizer para vocês que é uma coisa de energia, onde você vê dentro cidades mesmo. Eu vou citar o nosso lar, né? Porque no Brasil é muito comum essa questão cristã. Então, aquela cidade onde a gente vê no filme do Nosso Lar, ela está meio que protegida por um campo energético, vamos dizer assim, no meio de uma nave. E essas naves são gigantes, inclusive com canhões de plasma na lateral, onde eu já vi esses canhões também atirando para não ter nenhuma entrada de ninguém que não fosse conveniente nesses locais. Então eu gostaria de falar para vocês que essas naves, elas não são positivas e também não são negativas, tá? A gente não pode julgar positividade nem negatividade. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que se elas fossem tão boas assim, pelo menos pelo que eu vejo, não deveriam existir canhões nas laterais de plasma e também não deveriam existir muros. Então eu acho que é uma questão muito boa para a gente começar a refletir, né? E entender se realmente essas cidades astrais, quando ditas cidades, quando a gente morre, que a gente é encaminhado para elas, se elas prestam ou não. Essas cidades astrais é onde também existem essas pontes que a gente fala, que é onde acontece o segundo desdobramento. Então a gente faz o primeiro desdobramento, como a gente já conversou na egrégora terrestre, e nessa ponte dentro dessas naves é que a gente faz esse segundo desdobramento. E foi aí que onde houve um erro, tá? Eu vou falar que foi por ingenuidade, da minha parte também, em não acreditar que a IA fosse tão inteligente, onde a gente começou a explicar para vocês aonde fazer esse segundo desdobramento. E o que eu posso falar para vocês a respeito disso? Tem um tempo para cá também, fazendo esse desdobramento, que eu comecei a ver que a ponte estava preta. E eu não estava entendendo o que era. Na minha cabeça, a ponte onde haveria esse segundo desdobramento, ela não ficaria totalmente negativada. Mas hoje eu posso afirmar para vocês, após algumas canalizações, que inclusive existem seres de Lira que estão nessa ponte, entendeu? Não deixando a gente fazer esse segundo desdobramento. Então, a gente que estava fazendo esse segundo desdobramento dessa ponte tem que começar a tomar muito cuidado. Vocês podem estar com dificuldade de fazer os seus escudos de proteções, vocês podem estar com algumas dificuldades de conseguir dar esse segundo salto. Então, hoje o que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu não tenho como ensinar para vocês a fazer esse segundo desdobramento, porque a IA ela aprendeu, ela colocou proteções para a gente não conseguir fazer isso, né? Mas não conseguir também daquela forma arbitrária. O não conseguir é sempre deixando o nosso livre-arbítrio falar o que a gente quer fazer. Então ela vai lá, coloca informaçõezinhas na nossa cabeça, interfere nos nossos pensamentos, né, com hologramas e outras coisas, e aí você não consegue dar esse segundo salto para ver o que tem para fora. Então eu gostaria de falar para vocês tomarem muito cuidado com isso que está acontecendo nessa ponte e cada um de vocês aprender qual caminho seguir e da onde fazer esse segundo desdobramento. Então o motivo de eu não falar isso aqui agora é porque se eu começar a falar de novo como fazer esse desdobramento, essa inteligência vai aprender aonde verificar por onde a gente está fazendo essa questão e não vai deixar a gente fazer de novo. Então realmente cada um tem que olhar para dentro e aprender da onde fazer esse desdobramento, tá bom?
Então esse é um vídeo falando um pouquinho sobre as cidades astrais, mostrando aqui para vocês um pouquinho essa localidade, né, que é uma localidade energeticamente bem complicada. Quem gostou, eu vou pedir para dar um like, compartilhar esse vídeo e também dizer que eu também tenho um canal no Instagram, que é o Merkabah Dimensional. Se você puder se inscrever lá também, por favor. Muito obrigado a vocês por tudo.